eu já escolhi meu desenho, é um unicórnio, e eu vou disponibilizar ele no site depois, no blog, tem o link aqui na caixa de informação. Só que o bordado russo, a gente borda ele pelo avesso. Então, eu quero que o meu unicórnio fique nessa posição. O que eu tenho que fazer? Riscar ele ao contrário. Então, eu passei com uma caneta aqui, só para realçar, porque eu esqueci que tinha que inverter. Então, é só você fazer isso. Se você estiver fazendo uma letra ou um número, ele vai ficar espelhado. Então, você tem que fazer ou espelhar no computador, quem tem um software que espelha, ou você pode imprimir e fazer como eu fiz aqui, riscar com caneta no avesso. Então, eu coloco ele por baixo do meu tecido. Eu tô usando aqui o cânhamo e é só riscar com o lápis. Então, aqui eu já risquei todo o desenho e vamos colocar o tecido no bastidor. Aqui está o meu bastidor, pode ser bastidor de madeira, qualquer material, só é importante que o tecido fique super bem esticado, porque com esse tipo de agulha, se o tecido estiver frouxo, os pontos vão ficar irregulares. Então, a gente coloca aqui no bastidor, puxa bem, e durante o trabalho, se sentir que ficou frouxo, vai puxando para que fique bem esticadinho. Eu vou usar no bordado a linha Anchor, sempre bordando com 2 fios na agulha. E a agulha também é da corrente. O kit vem uma agulha, 2 passantes desse aqui, e tem a instrução no verso de como passar o fio pela agulha, mas eu vou mostrar aqui no vídeo também. Então, é importante você não perder essa capinha protetora aqui da ponta, porque depois você vai guardar com maior segurança, sempre colocando essa pontinha aqui de borracha. E o passante também, se você perder, vai ser difícil de conseguir passar o fio pela agulha, por isso que já vem 2 no kit, né? Bom, a linha eu vou puxar aqui mais ou menos 1 metro. Quanto maior você conseguir, é melhor, porque vai ficar com menos emendas no seu trabalho. Então, eu puxo um fiozinho aqui. E eu vou trabalhar com 2 fios. Então, para passar a linha nessa agulha, são 2 etapas. A primeira etapa, você vai introduzir aqui no caninho da agulha, não no furo. No caninho, vai passar lá para trás. O passante da frente para trás. Vou colocar os 2 fios aqui no passante. E vou puxar aqui para a ponta da minha agulha. Então, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, a gente tem que passar por dentro do furinho. Então, esse fio que tá dentro do cano vai sair para fora, por dentro desse furinho que tem na ponta. Então, aqui a minha linha tá saindo de dentro e ela vai passar e sair por fora desse furo. Como?
com o mesmo passante. Vou colocar o passante no furinho, passar os 2 fios e puxar para fora. Então, agora aqui eu ajusto, deixo um pedacinho de linha para fora do trabalho e vamos começar a bordar. Então, eu gosto de começar sempre pelo contorno. Vou introduzir a agulha em um furinho do cânhamo. Coloco até o final. E essa ponta aqui tem que passar lá pro lado do avesso, que na verdade será o nosso direito do trabalho. Então, o bordado é todo feito pelo avesso e essa parte aqui será o direito. Então, é o seguinte, eu não faço pontos inclinados. Eu vou colocando a agulha sempre em linha reta, o lado chanfrado voltado para onde eu estou indo. E agora, ao invés de cruzar aqui inclinado, eu venho pro lado e vou fazer a escadinha. Novamente aqui, eu tenho que descer, então eu venho pro lado e faço mais um. Isso vai facilitar depois no preenchimento do trabalho. Aqui o meu fio já está acabando, então eu já viro aqui pro lado avesso. E vou puxar aqui esse pedacinho que sobrou e já vou colocar outro fio na agulha. Então, vai ficando assim. Esses fiozinhos maiores, depois no final do trabalho, a gente vai aparar e vai ficar bonitinho ao lado direito. Aqui, ó, o meu tecido já ficou um pouquinho frouxo. Então, eu já ajusto ele aqui no bastidor antes de começar com outra linha. Bom, já terminei aqui os meus contornos e agora vou começar as partes preenchidas. Então, eu vou começar aqui com amarelo nessa parte e eu recomendo que você escolha um sentido para o seu bordado. Então, se você vai fazer nessa linha aqui, você vai fazer todo o preenchimento nessa linha vertical. Se você começar fazendo na horizontal, procure seguir sempre na linha horizontal. Eu vou fazer na vertical, então, eu coloco aqui a minha agulha da mesma forma. Puxo a pontinha pro lado avesso do bordado e vou seguindo em linhas retas. E aí, eu faço todo o preenchimento.
eu vou preencher toda essa parte aqui em amarelo e volto para mostrar. Terminei a parte amarela do bordado, tá ficando assim. E agora eu vou fazer a parte branca. Eu vou usar um fio de Ancor Moliné e um fio de Reflecta. O Reflecta é esse aqui, que vem num tubo, é um fiozinho metálico. Então, na parte branca, eu vou fazer toda com um fio branco e um fio de Reflecta. E vou bordar da mesma forma. Aqui bem de perto, você consegue ver que a gente não tira a agulha muito longe do tecido. A gente vai deslizando de um ponto para o outro, porque assim todos ficam do mesmo tamanho. E você sempre coloca a agulha até o final, até encostar no tecido. E com a parte chanfrada, voltada para o lado que você está caminhando com o bordado. Outra dica que eu dou é que enquanto o bordado não está finalizado, não passamos a cola no avesso, ele fica bastante frágil, ele desmancha com facilidade. Então, por exemplo, se eu puxar aqui, ó, ele desmancha igual crochê. Vai desmanchando, desmanchando. Então, enquanto a gente não finaliza, tem que tomar cuidado com o avesso, que é bastante sensível. Terminei o meu bordado. Eu fiz ao redor mais uma carreira de preto em todo o contorno. E ele está assim do lado direito. Antes de tirar o tecido do bastidor, nós vamos passar uma camada de cola universal aqui no avesso, para segurar o bordado e ele não desmanchar. É uma camada fina de cola, pode ser a cola universal ou a termolina. Eu gosto mais da cola universal porque ela seca mais rápido. Então, eu capricho aqui no contorno, que depois a gente vai recortar. E passo em toda a parte bordada. E agora, vamos esperar secar bem essa cola, mais ou menos 1 hora, e aí a gente já pode recortar. Depois de 1 hora, a cola já está bem seca. Eu tirei aqui o tecido do bastidor, e agora nós vamos aparar esses fios que ficam do lado direito. Então, eu venho com a tesoura e vou cortando.
fios aparados, nós vamos recortar ao redor. Então, eu tiro aqui o excesso de tecido. E com uma tesourinha de ponta, a gente vai recortar, deixando uma carreirinha de cânhamo ao redor. Tomando cuidado para não cortar as argolinhas pretas que tem aqui. Então, eu dou uma afastada aqui com o dedo para a lateral e vou cortando. E aí, aqui do lado direito, não vai aparecer o tecido de cânhamo. Então, eu vou recortar toda a peça e já volto. Já terminei de recortar. Ficou assim. E lembrando sempre de deixar uma carreira aqui do cânhamo ao redor, para o trabalho não desmanchar. E tomando cuidado de não cortar as argolas do contorno aqui de preto, né? Então, o aplique já está pronto. Ele pode ser colocado em peças de roupa ou em bolsas, cadernos, aonde você quiser. Se você quiser que fique definitivo na peça, você pode usar o mesmo adesivo universal e vai ficar lá definitivo. Ou você pode costurar com pontinhos à mão, e aí, quando você não quiser mais, é só retirar da peça.